Matilha Cultural conferir a mostra A História da Cannabis, uma planta proibida. E eu vou conversar com a Rebeca Lehrer, que é a idealizadora dessa mostra. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela. Rebeca, como é que veio a ideia de montar essa mostra? Bom, eu estava em Amsterdã 2 anos atrás, fui no museu, aí pensei na matilha, olhei o acervo do museu, lembrei da matilha e falei, a gente tem que dar um jeito de trazer esse acervo para o Brasil para ajudar a provocar um debate mais profundo sobre a política que a gente tem hoje em dia sobre a maconha. Então tem desde cachimbos, objetos usados para trabalhar a fibra do cânhamo, né, a fibra da maconha, tem publicações, tem tecidos, tem cordas, tem bioplástico feito a partir da fibra do cânhamo, tem roupas, tem fotos antigas que mostram como o uso dessa planta, tanto o uso industrial como medicinal, são coisas que fazem parte da história da humanidade. Tem vidrinhos de remédio antigos que comprovam que a maconha já era usada como medicina desde dos séculos passados, não é uma coisa nova, apesar do debate sobre essa questão estar quente agora. To think of it as society's war is a little bit misleading, as if there were a military solution. There are a lot of things I would have done differently. I think my opposition to needle exchange and medical marijuana when I was president both were wrong. Eu não tinha consciência da gravidade e do que significava essa questão naquela época, como tenho hoje. Às vezes me perguntam, mas por que não fez quando era presidente? Porque eu não tinha essa informação, porque eu não estava ligado diretamente ao tema e porque no Brasil a consciência média na época era de que isso se resolvia muito mais com a ação policial. Alcohol has, on a biological level, is proven to be a lot more dangerous to the body and to the brain than marijuana is. I think it's interesting that marijuana is illegal when something like alcohol is. Tem a exibição de vários filmes, tem o documentário do Quebrando o Tabu. Tem o Quebrando o Tabu, que todo mundo conhece, que é aquele do Fernando Grossin de Andrade, que conta a história do Fernando Henrique Cardoso e como ele mudou de opinião e começou um trabalho pedindo o fim da guerra às drogas. Tem o Cortinas de Fumaça, que é do Rodrigo McNiven, lá do Rio, que fala muito da história da maconha medicinal e também de todos esses mitos que envolvem o uso da maconha. E a gente está trazendo pela primeira vez para o Brasil um documentário norte-americano que chama The House I Live In, que é a casa em que eu vivo, que fala justamente da questão racista ligada ao encarceramento por crimes de drogas nos Estados Unidos. E vão ter também palestras e debates, né? Vão. A gente está montando um ciclo de palestras e debates que vão acontecer durante o período da exposição, que vai até o dia 4 de julho, né? E a ideia com esses debates é justamente cobrir os 4 temas da exposição. Então, a gente vai ter um que fala sobre maconha medicinal, que a ideia é reunir pacientes que já fazem uso dessa substância. Então, pacientes que sofreram de câncer. Brasileiros. Brasileiros. O uso da maconha é um assunto bem polêmico em todo o mundo. Países como a Holanda, Espanha, Canadá, Israel, Portugal e também alguns estados dos Estados Unidos já aceitaram a maconha de diferentes maneiras. Mas, recentemente, o Uruguai criou um projeto super inovador para controlar a venda da maconha ao consumidor. Como aqui no Brasil o uso é bem proibido, discute-se apenas a finalidade medicinal. A maioria eu conheci uma artista plástica chamada Maria Antônia Goulart, que faz uso de maconha medicinal, e eu quero conversar com ela aqui no Skype para entender um pouco melhor como funciona tudo isso. E aí, Maria Antônia, tudo bom? Tudo bem, e você? E muito obrigada por ter concedido essa entrevista pra gente. Qual é exatamente a sua condição? Você tá com uma doença que você está tratando com maconha medicinal, é isso? É, exatamente. Eu tive câncer, só para resumir, e durante o tratamento eu fiz o uso da maconha medicinal. Daí eu parei e depois, como uma sequela do câncer, eu adquiri fibromialgia, que é um estresse pós-traumático. E no caso da fibromialgia, como que a maconha te ajudou? O sintoma da fibromialgia são dores pelo corpo inteiro, você sente sensação de queimadura, você sente dores nas juntas. E para melhorar essas dores, com o tratamento convencional, eu ficava completamente chapada, drogada, que é só remédio tarja preta. Eu sempre faço
o uso da maconha junto com consentimento médico. Eu converso com os médicos. E no caso da fibromialgia, com orientação dele, aos poucos nós fomos diminuindo, parando com o tratamento convencional e eu ficando só com a maconha mesmo. It's, for example, it's in multiple sclerosis. People have cramps and spasms, and then it helps against the painful spasms. It helps people with nervous pains. When people have tics, then it can help. In cancer, it helps feel better and to have more appetite. Continuo aqui, dessa vez no Skype com o João Menezes, doutor pesquisador da UFRJ, para continuar nesse assunto da maconha medicinal. Tudo bom, João? Tudo bom, Mário, tudo bom. Bom dia, boa noite. Boa noite. Isso. Me conta uma coisa, quais são exatamente os benefícios da maconha medicinal? Olha, eu queria muito saber, mas por causa da proibição, a gente não sabe de verdade. Agora, a gente tem literatura que corre mais de 2.000 anos, mais de 3. E as últimas literaturas, os últimos anos, a gente tem tido um crescimento exponencial. Porque, apesar da proibição, alguns cientistas decidem enfrentar as leis e os preconceitos. Então, melhorar o apetite, diminuir o enjoo, dá uma sensação de bem-estar para pessoas que estão sob tratamento ou estão com doenças muito graves. Dor. Muita gente com dor, joelho, coluna, dores com difícil tratamento ou com inflamação continuada, também parece ter excelentes usos, melhor do que morfina em muitos casos. E a lista é gigante. Existe uma razão para a lista ser gigante, que é o ser humano quase que criou a maconha 5.000 anos atrás. Caramba! Não tinha ciência, não tinha televisão, é verdade, mas tinha observação, tinha experiência pessoal. 5.000 anos de experiência é mais do que qualquer 100 anos de pesquisa científica. Com certeza. Eu acho, presidente, que o nosso país não está preparado para uma legalização. Eu acho que o nosso país precisa muito de educação.